Lucas capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado, o que está escrito aí na sua Bíblia? É Zaqueu, isso, esse era o nome do camarada, e ele era um chefe dos publicanos, e ele era igual o Wilson, ó, aleluia. Já viu a camisa amarela que o Wilson está hoje, gente? Isso aqui só gente muito rica usa uma camisa dessa. Vocês estão rindo, né? Procurando ia ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver o que havia de passar por ali. E quando Jesus chegou naquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar aí na tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que ele entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador. Então levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado a alguém, eu restituo quadruplicado. Então disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Diga aleluia. Bom, queridos, a Bíblia diz aqui nesse texto que Zaqueu, vamos falar um pouquinho desse homem e do que ele experimentou na sua casa. A Bíblia diz que Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, que ele era rico, diga rico. Pensa comigo, trazendo para os dias de hoje, o Zaqueu como homem rico, como é que era a casa do Zaqueu? Já parou para imaginar? Uma casa imensa, 3 andares, 4 andares, uma piscina grandona, um cara bem rico, sauna, academia, olha só. Imagina o carro do Zaqueu, gente, como é que não devia ser, trazendo para os dias. O que vocês acham? Como é que seria o carro do Zaqueu? Meu Deus, olha lá o carro do Zaqueu lá, meu vizinho, ó. Já pensou? O que mais que o Zaqueu como homem rico vem na sua mente? A Bíblia diz que ele era assim, sabe? Eu acredito que Zaqueu tinha tudo isso, tudo aquilo que era bom na época, porque conforme diz o texto, ele era rico, mas com certeza Zaqueu não tinha uma coisa que muitos aqui de nós temos, que é paz na sua casa. Zaqueu tinha muitos bens, mas é bem provável aqui que faltava para ele paz, uma paz que somente Jesus poderia trazer, uma paz que somente Jesus poderia manifestar na casa dele, na vida dele. Se eu perguntar aqui, quantos querem ter paz, essa paz que vem de Deus sobre a sua casa, essa paz de Deus sobre a sua família? Puxa vida, é bem provável que aqui, ó, unanimemente, todo mundo ia dizer: eu quero, todo mundo. Quantos decidem ter paz? Opa, eu decido. Só que decidir ter paz e trabalhar de fato para que ela esteja na nossa casa são duas coisas diferentes. Muitas pessoas, elas decidiram emagrecer, mas não emagreceram. Você conhece alguém assim? Fala: ai, ai, ai. Quer ver uma história aqui, ó, Nielson? Acho que você conhece essa daqui. Eu ouvi dizer uma história de que tinham 4 sapinhos na lagoa, e eles estavam lá, os sapinhos, naquela pedrazinha deles lá, desfrutando da maravilha da natureza, e de repente escutam o barulho de um grande temporal, como se viesse uma grande chuva e poderia ali arrasar ali o rio onde eles estavam parados. E de repente esses 4 sapinhos que estão ali, eles viram um lugar na sua frente que poderia proteger eles. Dos 4 sapinhos que estavam ali, 2 decidiram pular. Quantos sapinhos permaneceram na pedra? Diga para mim quantos, fala para mim aí.
2, bom de matemática, esse daí é bom. É para ele responder mesmo, hein, mano? Briga com ele, não, tá certo. Quem mais acha que era 2 igual o menininho lá, 2? Na verdade não foram 2, foram os 4. Por quê? Porque decidir é uma coisa, pular é outra totalmente diferente. Eles apenas decidiram. Muitas pessoas, se você perguntar, você decide ter paz? Ela vai dizer, decido. Mas decidir não é o mesmo que fazer o que precisa ser feito para poder desfrutar a paz. Então eu quero aqui nessa palavra, em cima da vida do Zaqueu, em cima da história do Zaqueu, contar 7 atitudes que nós precisamos manifestar para ter paz dentro da nossa casa. Quantos querem aprender para fazer, diga amém. É aprender para fazer, não é aprender só para poder dizer, nossa, como é bonito ali a maneira como o pastor fala. É aprender para fazer. Então vamos avaliar isso dentro da história do próprio Zaqueu. Primeira atitude, nós precisamos ter a atitude de vencer a multidão que está entre nós e entre Jesus. Foi o que Zaqueu fez. Zaqueu, ele venceu a multidão. Tinha uma multidão que estava atrapalhando ele de ver Jesus. Então ele pensa, como é que eu faço para poder sair dessa multidão e conseguir encontrar Jesus? Então ele vence a multidão. Sabe, o que é a multidão que nós precisamos vencer hoje? Existem várias. Nós precisamos de vencer a multidão de pessoas que ficam falando coisas no nosso ouvido que nos afastam de Deus. É uma multidão. Se você parar para avaliar, nossa, meu Deus, mas é tanta coisa que eu escuto que poderia me afastar de Deus, é ou não é? Muita coisa. Então se eu quero me encontrar e com Jesus, e ter Jesus sempre proporcionando paz, eu preciso de vencer essa multidão de fala que às vezes me atrapalha de caminhar com Cristo. Eu preciso vencer a multidão de problemas, porque quantas pessoas que quando elas estão passando por uma multidão de problemas, ao invés de elas irem correndo para Jesus para poder ter paz, parece que elas se afastam de Jesus. Elas estão passando uma multidão de problemas. Você fala, como é que é? Você vai estar aqui no culto, vai na célula, você vai estar, não, é porque eu estou com tanto problema. Pois é, mas nessa hora que você está com um monte de problema, que você tem que correr para Jesus. Quer dizer que a multidão de problemas afasta você de Jesus? Afasta de você do único que pode te proporcionar a paz? Porque se você está passando por uma multidão de problemas, a sua cabeça ela está a 1000 por hora. O seu sono não está indo bem, você não está com a sua saúde bem, porque você está enfrentando uma multidão de problemas, e não existe nada que vai aliviar essa pressão que está na sua mente, essa pressão que está no seu emocional. A única coisa que pode aliviar você e trazer paz para o seu coração é Jesus, é Ele quem pode aliviar esse seu coração atribulado. Então vem correndo para Jesus e vença a multidão. É preciso vencer a multidão de amigos. Às vezes amigos nos afastam de Jesus, sabia disso? Amigos. Eu não sei você, mas logo que eu converti, eu tinha um montão de amigos que não eram convertidos. E esses amigos que eu tinha, nossa, eles faziam de tudo para poder me tirar da igreja. Eles faziam de tudo, desde chantagem emocional a implicar e caçoar de mim, dizer que agora virou Bíblia agora, né, Bruno? Era isso que eu passava. Eram amigos, eram pessoas legais demais que eu gostava de estar junto. Só que pessoas legais e amigos, eles podem ser uma multidão que nos afasta de seguir a Jesus. Você sabia disso? Então eu preciso vencer. Para eu ter paz, preciso vencer a multidão. A segunda atitude que eu preciso, aprendendo com Zaqueu fazer para poder desfrutar e viver a paz na minha vida, na minha casa, é a atitude de obedecer aquilo que Jesus fala comigo. E deixa eu te falar aqui algo sobre isso. Pastor, como é que é Jesus falar comigo? Você já ouviu quantas vezes algumas pessoas contarem um testemunho, contarem um exemplo e falar assim, eu ouvi Deus falar comigo. Quem aqui já?
Aí talvez você está com uma dúvida, como é que é esse negócio de Deus falar comigo? Fala mesmo, irmão. A gente sente a voz aqui no nosso coração, a gente sente, é algo maravilhoso. Quantos já ouviram Deus falar contigo aqui? Cara, Deus vai falando assim, ó. E existem coisas, quando Deus fala conosco, não é uma palavra que eu prego, a palavra que eu prego aqui é apenas o levantar, é o levantar de uma bola para o Espírito Santo consolidar com você. Então eu estou falando aqui uma palavra, aqui pregando a palavra de Deus, e aí Jesus está falando de maneira diferente com cada um de vocês. Nem eu que estou pregando a palavra sei o que Jesus está falando. Você sabia disso? Nem eu que estou pregando. Então existem coisas que Jesus está falando com você e está falando bem assim: eu quero que você faça isso, eu quero que você conserte isso, eu quero que você ajuste isso na sua vida, eu quero que você pare de fazer isso que você está fazendo. E aí você vai, aqui dentro vai trabalhando você fala: meu Deus do céu, é mesmo, hein? Jesus já está falando com um montão de gente aqui agora. Quem pode dizer um amém sobre isso? Jesus vai falando. E o Zaqueu, quando Jesus falou, o Zaqueu obedeceu. Ele estava lá em cima de uma árvore e ele já tinha vencido a multidão. E aí Jesus chegou diante do Zaqueu e virou para o Zaqueu: Zaqueu, desce e desce depressa, porque hoje eu quero entrar na sua casa. Então o que Zaqueu fez? Obedeceu, e ele desceu correndo. Um grande segredo, irmão, é obedecer rápido, é obedecer correndo. Você sabe por quê que nós ficamos muito tempo na luta, muito tempo na depressão, muito tempo na falta de paz? Porque coisas que o Senhor já falou para nós que nós precisamos obedecer, a gente está protelando e protelando e protelando e protelando. E o que é que eu aprendo com Zaqueu? Jesus falou: Zaqueu, desce, desce depressa. E o que é que Zaqueu fez? Deixa correndo, obedecer esse negócio aí, ó. Pensa só, quantas coisas que Jesus já falou para você obedecer, e você, ainda não é a hora, ainda não é o momento, ainda não estou sentindo. Então essa manhã, o Senhor trouxe você aqui para poder falar: obedece, e obedece depressa, porque a bênção na sua casa e a bênção na sua família que você está buscando há um tempão, ela depende de você obedecer rápido aquilo que eu já estou falando com você. Desce depressa, Zaqueu. Zaqueu foi lá e obedeceu. Existe um texto que eu gosto muito, que está em 1 Samuel capítulo 15, versículo de número 22, que é a palavra do profeta para o rei Saul, dizendo para o rei Saul: olha, Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Repete isso comigo: obedecer é melhor do que sacrificar. Isso é uma grande verdade. E aí nós precisamos avaliar se nós não estamos sacrificando um monte de coisa porque não queremos obedecer. Olha, isso daí você aprende às vezes numa questão de criança. Você falou para o filho obedecer uma coisa, a criança, obedece aquilo que o pai está falando, senão você não vai ganhar o doce no final do dia. Aí o que às vezes o filho, aqui, para que eu vou querer doce? E aí ele sacrifica uma coisa boa que ele poderia receber, porque ele desobedece. Obedecer é melhor do que sacrificar. Existem pessoas que sacrificaram a sua família porque não queriam obedecer. Eu já vi pessoas sacrificarem o ministério que Deus colocou na vida delas porque não queriam obedecer. Obedecer para quê? Sacrificaram um chamado, sacrificaram o ministério. Eu já vi pessoas, elas sacrificarem um futuro glorioso na sua vida profissional. Por quê? Porque não queriam obedecer algo que Deus havia falado para elas. Então preferiram o quê? Sacrificar do que obedecer. É melhor obedecer, irmão. A atitude de obedecer, ela proporciona paz na nossa vida. Muita gente que hoje está vivendo tribulação, e uma tribulação talvez grande demais, é porque em algum momento Deus falou alguma coisa para essa pessoa e ela não obedeceu. E hoje ela está pagando um preço violento. Por quê? Porque não obedeceu quando Deus falou com ela lá atrás. Então tem que pensar: meu Deus do céu, é melhor eu obedecer do que eu sacrificar. Obediência, ela proporciona paz na nossa vida, proporciona paz no nosso futuro. Entendeu? Qual é a terceira atitude de Zaqueu para poder experimentar e viver a bênção de Deus na sua casa, a paz de Deus na sua casa? O Zaqueu, ele abriu mão do seu orgulho. Bota a mão na sua cabeça e fala: ai, 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 ai. Qual
conforme nós falamos no início ali do texto, olha, a Bíblia faz questão de deixar isso daí registrado. Zaqueu, ele era um cara que ele era cobrador de impostos e ele era rico. Ali naquela época, a função de cobrador de impostos era uma função muito respeitada, muito respeitada. Um cara rico, então, muito respeitado. Então imagina a posição que o Zaqueu tinha. E aí chega Jesus lá, andando no meio do caminho, e falou para esse cara que tinha ali muito dinheiro, que tinha uma função muito respeitada, e Jesus chega e fala para ele: ei, desce daí, e desce correndo. Você já imaginou você falando com uma autoridade muito rica assim? O que é que normalmente o cara pensa? Quem pensa que está falando com quem? Você sabe quem sou eu? Hoje em dia as autoridades, a carteirada aí, né, Nelson? Sabe com quem você está falando? É mais ou menos assim, né? Mostra uma pessoa soberba, arrogante, orgulhosa. O Zaqueu não teve nada disso. Ele abriu mão do orgulho e desceu. Ele abriu mão do orgulho e ele desceu. Ah, irmão, isso aqui faz uma diferença danada da paz. Existem pessoas que são orgulhosas e por causa do orgulho estão vendo a sua família ser destruída. Existem pessoas que são orgulhosas e por causa do orgulho estão vendo o ministério que Deus tem sobre a sua vida ser destruído. Existem pessoas que são orgulhosas e por causa do orgulho estão perdendo amizades preciosas, pessoas que Deus colocou na sua vida para te ajudar, para ser uma bênção. Mas por causa do orgulho, a gente fala: quem essa pessoa pensa que é para estar falando comigo desse jeito? Quem essa pessoa pensa que é para fazer o que ela fez? Quem ele pensa, sabe? Olha só, orgulho. E aí, meu querido, o segredo do Zaqueu é: abre mão do orgulho. É preciso descer. Nós precisamos de descer. Uma coisa muito importante aqui na palavra de Deus, em 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, olha só o que diz sobre isso. 1 de Pedro 5, 6 e 7, diz assim: olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo ele vos exalte, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia. Abra mão do orgulho e seja humilde. Para todas as áreas da nossa vida, nós precisamos lutar contra o orgulho, que é um desejo da carne, viu? É uma coisa, eu tenho que me defender, eu tenho que isso. Não. Aqui, ó, humilhai-vos, é você mesmo que decide: não, eu vou descer. Essa questão de, as pessoas estão me humilhando, não, é você que decide descer, é você que decide: cara, vou descer, não vou entrar em briga, não vou entrar, vou descer. Vou ser mais humilde, vou me humilhar nesse negócio aqui. Pastor, mas como é que eu vou me humilhar e as pessoas vão ficar pisando na minha cabeça? Eu vou me humilhar, eu não sou um bocó que as pessoas pisam. Se você está esperando de você ser de alguma maneira exaltado por você mesmo, você está enganado. Porque o que diz aqui esse texto é: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele nos exalte. É Ele que nos exalta. E sabe o que é a exaltação de Deus? É no meio de um período de turbulência na família, depois eu vejo a paz de Deus reinando no meu lar, a bênção de Deus sobre os meus filhos, a prosperidade entrando na minha casa, a bênção de Deus se instalando. Eu falo: meu Deus, da onde veio tudo isso? É porque no tempo de Deus, o tempo de Deus chegou, e agora é hora de você ser exaltado, porque durante muito tempo você foi humilhado, muito tempo você foi humilhada, mas porque você permaneceu ali embaixo e não com o nariz em pé, então chegou a hora de Deus exaltar e honrar a sua vida, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar teus filhos. Quarta atitude para eu viver paz, experimentar paz na minha casa: eu preciso abrir a porta para Jesus entrar. Abrir a porta. Quando Jesus viu que o Zaqueu desceu: vamos lá na sua casa agora. O que Zaqueu fez? Abriu a porta. Abriu a porta e falou: Jesus, pode entrar. Sabe, querido, nós precisamos abrir a porta da nossa casa para Jesus entrar.
abrir a porta da nossa vida para Jesus entrar. Lá em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Jesus não vai arrombar a porta da casa de ninguém, nem o coração de ninguém. Jesus não vai entrar na vida de ninguém que não o queira. Eu preciso decidir, eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero que Jesus entre em minha vida. Eu quero que Jesus entre em minha casa. Quem entra arrombando é o inimigo. O diabo que vai lá e se apossa do corpo das pessoas, que entra para matar, roubar e destruir a porta da casa das pessoas. Jesus não, Jesus bate. E ele fala: se você quiser, eu entro. Se você não quiser, eu não entro. Então uma decisão. O Zaqueu decidiu, ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, Jesus entrou. E sabe o que é maravilhoso? O cobrador de impostos, ele era um cara corrupto. O cobrador de impostos era um cara que fazia muita coisa errada. E aí quando Jesus entrou, o Zaqueu falou: tudo que eu tenho de errado na minha vida eu quero consertar. Sabe por causa de quê? Quando Jesus entra, as coisas erradas saem. Quando Jesus entra, as coisas erradas param de acontecer e as certas começam a acontecer. E aí então se instala a paz. E aí então manifesta-se a paz. É só Jesus entrar. Mas é uma decisão. Eu quero que Jesus entre na minha casa. Eu quero que Jesus entre na minha vida. Então faça orações na sua casa. Pastor, como é que é eu ter Jesus na minha casa? Ore na sua casa. Faça leituras da Bíblia na sua casa. Fale de Deus na sua casa com seus filhos. Coloque louvor na sua casa. Tem uma coisa que os meus filhos, eles vão tomar a decisão deles, vão ficar maduros e vão tomar a decisão deles, mas que eles aprenderam na minha casa é ver eu e a minha esposa todos os dias orando. Eles escutam a gente orando, eles veem a gente lendo a Bíblia, eles veem a gente falando sobre as coisas de Deus, porque dentro da minha casa eu decidi de que Jesus, Ele mora ali, Jesus reina ali. A porta da minha casa está aberta para Jesus. A porta da sua casa está aberta para Jesus? Então você precisa orar lá dentro daquele lugar. Você precisa cantar louvores ali. Você precisa falar de Deus ali. Nós estamos nesse momento aí, da casa de paz. Talvez você está falando assim: puxa vida, eu queria tanto essas coisas acontecendo. Que tal você falar com alguém da igreja, falar assim: faz uma casa de paz lá. Eu vou chamar meus vizinhos, eu vou chamar meus parentes, faz uma casa de paz. Você vai ver o quanto que isso vai trazer de diferença e de bênção para a sua vida. E qual é a quinta atitude de Zaqueu para poder ele experimentar a paz? Zaqueu, ele consertou o que precisava ser consertado. Literalmente colocou as coisas em ordem. Ele falou para Jesus: se eu estou devendo alguma coisa, eu vou devolver. E se alguém se sente prejudicado por mim, eu vou restituir quadruplicado, eu vou dar 4 vezes mais. Eu vou consertar a minha vida. Sabe, imagina aqui, Anderson, como é que era a mente de um cara que fazia um montão de coisa errada e cobrava dos outros. Imagina, Cleide, como é que era a cabeça do cara para poder dormir. Quando a pessoa faz um montão de coisa errada, ela fica com a cabeça dela ali a 1000 por hora. Sabe o que Zaqueu falou? Eu vou consertar, porque eu quero paz. Eu não quero ficar com esse monte de coisa, né? Sabe, você pega e avalia só uma pessoa que ela está fazendo um monte de coisa errada no seu casamento. Uma pessoa que está... A pessoa não consegue ficar, ela toda hora está desconfiada, estão descobrindo de mim. Uma pessoa que está fazendo coisa errada, ela fica com a cabeça dela a 1000. Não fica em paz uma pessoa assim, gente. Não fica. Sabe o que eu imagino que o Zaqueu ali falou? Chega, eu vou parar com essas coisas erradas. Eu vou parar porque eu quero paz. Eu quero paz. Então, para eu ter paz na vida, eu preciso tomar uma decisão e fazer. Vou colocar as coisas em ordem. Vou acertar tudo que está bagunçado na minha vida. Vou parar de fazer besteira. Vou parar de me envolver com coisa errada. Vou parar de me envolver com gente que não presta. Eu vou parar. Chega. Eu vou parar com esse negócio. Entendeu? Isso traz paz para a gente. Isso traz paz. O Zaqueu... talvez alguém fala bem assim: pastor, mas puxa vida, a vida do Zaqueu rico devia de ser boa, né? Talvez boa por momentos.
acontece, o próprio nome já diz, momento, acontece agora, daqui a pouquinho o momento foi-se embora, e aí fica eu e Deus, e aí que a gente descobre a verdadeira paz. Então Zaqueu abriu mão de uma coisa boa, talvez boa a riqueza dele ali, ele abriu mão dessa coisa boa por algo muito melhor e muito maior. Você está entendendo? Eu quero dizer para você, talvez tenha algo que é errado, mas você fala, mas é bom. Existe algo muito melhor do que isso. Eu posso garantir para você. Provérbios capítulo 17, versículo de número 1, falando sobre isso, diz: é melhor um pão seco e com ele a paz, do que a casa cheia de iguarias e com ela muita briga e muita contenda. Provérbios 15:16 diz: melhor é o pouco com um temor do Senhor do que o grande tesouro aonde há inquietação. Olha só. E sexto, o que eu preciso fazer, que eu aprendo com Zaqueu, que vai proporcionar paz para a minha vida e para a minha casa? Eu preciso ter a atitude de pedir perdão e de perdoar as pessoas que um dia me feriram. Zaqueu aqui ele faz o seguinte: eu vou liberar de volta aquilo que de alguma maneira eu feri os outros, eu vou pedir perdão. Sabe, você quer experimentar paz sobre a sua vida, paz sobre a sua casa e sobre a sua família? Libere perdão para pessoas que um dia feriram você. Libere perdão, porque quando você libera perdão, você está fazendo mais bem para você mesmo do que para a pessoa que te feriu. Quando você conversa com uma pessoa que é difícil ela perdoar, ela fala: pastor, mas você não sabe o que essa pessoa me fez, é muito difícil de perdoar ela. Pastor, você não sabe o quanto que eu sofri, é muito difícil. Pois é, você está sofrendo mais em não perdoar do que se você liberar perdão. O perdoar é, se você for olhar a tradução da palavra original, o perdoar é liberar. Libera. Porque quando você não perdoa, você coloca a pessoa que te feriu do seu lado para dormir com você todo dia, é isso que você quer? Você coloca a pessoa que te feriu do seu lado para poder almoçar com você todo dia, para quando você vai se divertir, essa pessoa está lá. Então, perdoar é fazer, sabe o quê? É soltar, é liberar, é falar: olha, eu não sinto mais nada, sabe, liberei o que essa pessoa fez, liberei para Deus, perdoei, de verdade eu perdoei. Perdoa, irmão. Perdoa, minha irmã, para você poder desfrutar a paz. Perdoar vai fazer mais bem para você do que para a pessoa que um dia te feriu. Perdoa. Pastor, mas eu não sinto aqui no coração ainda, eu ainda não estou sentindo. Quem foi que te enganou dizendo para você de que para perdoar você precisa de sentir? Você não tem que sentir nada para perdoar, você só tem que decidir. Você tem que decidir, quando você acordar, você tem que decidir, dizer: decidi, está perdoado, está liberado. Vai dormir, aqui na sua cabeça fala: decidi, está perdoado, está liberado. Encontrou a pessoa, fale para ela: olha, decidi, está perdoado, está liberado. É decisão e não sentimento, gente, é decisão. E aí, além de pedir perdão, você também precisa de liberar perdão, você também precisa pedir perdão. Porque talvez você não está em paz, porque você sabe que um dia você feriu alguém, um dia você machucou alguém, em algum momento você fez algo que você falou assim: puxa vida, eu não deveria de ter feito isso. Só que você fez a coisa errada, mas você não teve a humildade de ir para a pessoa que você feriu e você falar para ela: me perdoa. E por que você não teve a humildade de falar: me perdoa? Porque você ficou com medo dessa pessoa, ela de alguma maneira não te perdoar, dessa pessoa vir para poder te atacar. Não se preocupe com o que aquela pessoa vai fazer, você precisa se preocupar com aquilo que você tem que fazer para você sentir paz. É com o que você tem que fazer. Então, peça perdão, pensa. Porque isso libera paz, traz paz para a nossa casa, traz paz para a família, paz para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento uns com os outros. Paz. E a sétima, para a gente quase terminar. A sétima atitude que eu aprendo com Zaqueu: se eu quero viver paz na minha vida, na minha casa,
eu preciso ser um abençoador, levar o bem para outras pessoas, para a vida de outras pessoas. Zaqueu falou: olha, eu vou pegar também aí desse dinheiro que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Foi isso que ele falou. Eu tenho muito dinheiro aqui, Jesus, sabe o que eu vou fazer com esse dinheiro que eu estou? Eu vou aqui abençoar e dar para os pobres. Zaqueu, ele entendeu aqui uma grande chave para ter paz e para viver bênção na vida: ser um abençoador da vida de outras pessoas. Grava isso. Quer viver feliz? Quer viver uma vida espiritualmente e emocionalmente saudável? Coloque aqui na sua cabeça: eu preciso ser um abençoador. Eu tenho que ser um abençoador. Eu abençoo a vida das pessoas. Esses dias a Luane falou para mim numa palavra que ela ouviu, de um texto que está em Coríntios, que diz que Deus dá semente para aquele que semeia e pão para comer. E existem pessoas que elas recebem de Deus a semente ou pão para comer. Qual o tipo de pessoa que você quer ser? Aquela que sempre recebe para comer o pão, ou aquela que sempre tem semente para dar? Qual que você quer ser? Cara, posso falar? Eu decido ser aquela que vai dar. Senhor, me dá semente porque eu dou, me dá semente porque eu dou, me dá semente porque eu dou, me dá semente porque eu sou um abençoador. Quantos querem ser abençoadores? Diga aleluia. Então decida ser um abençoador. Isso traz para você paz. Decida ser um abençoador. E nós podemos ser abençoadores de diversas maneiras. Eu posso ser um abençoador com palavras, ajudando as pessoas, aconselhando elas. Eu posso ser um abençoador financeiramente, abençoando as pessoas, dando oferta, comprando uma cesta básica, ajudando num projeto da igreja, ajudando alguém para ir para o encontro de impacto. De diversas maneiras eu posso ser um abençoador financeiramente. E eu também posso ser um abençoador, levando a palavra de Deus para a vida e para a casa das pessoas. Eu posso ser um abençoador assim. Aqui em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo de número 6, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes e recebestes e ouvistes em mim, façam isso com outros, e a paz de Deus será com vocês. Tudo que vocês ouviram, que aprenderam, tudo que vocês têm recebido, faça com outras pessoas. E aí você vai ter a paz de Deus na sua casa, a paz de Deus na sua família. Quantos podem dizer um amém sobre isso? Fiquem de pé que nós vamos orar.